tarde. Retomando as atividades aqui, no último vídeo eu fiz a exportação desse mapa aqui, que é a estimativa de produção de dejetos suínos no Brasil, certo? O que acontece? Essa estimativa aqui eu fiz em litros por dia, certo? Utilizando a instrução normativa 11 lá da Fátima, o Instituto de Meio Ambiente lá de Santa Catarina, né, que eu teve uma mudança de nome aí e tal. E daí, nesse caso, o que eu fiz? Eu utilizei como referência os dados de produção de suínos que eu baixei lá no IBGE, que são esses dados aqui, que é a quantidade de suínos existentes nos municípios na data de 31 de dezembro do ano de referência. O ano de referência que eu utilizei foi 2017, certo? Que eu baixei a tabela, fiz a importação dessa tabela no banco de dados e tudo mais. O que acontece? Esse dado me dá a quantidade de suínos existentes. Ou seja, ele não separa em categorias de suínos. Por exemplo, não diz se é varrões, se é leitão, se é suíno em ciclo completo, não me diz nada disso, certo? Então eu só sei que é uma quantidade de suínos e ponto. Então, para estimar a produção de dejetos, eu utilizei lá da instrução normativa, deixa eu pegar aqui para vocês, aqui é a instrução em si, eu utilizei essa referência aqui, ó, de ciclo completo. Eu utilizei esse valor aqui, ó. Eu considerei que para cada suíno eu teria uma produção de 47,1 litros de dejetos por dia, porque eu utilizei como referência que fossem todos como ciclo completo. Só que acontece, com esse valor eu estou superestimando a minha produção de dejetos, certo? Porque aqui, ó, a minha produção de dejetos é maior em ciclo completo, por exemplo, do que em unidade de terminação, certo? Então o que acontece? Eu vou pegar esse dado aqui que eu já tenho aqui no meu QGIS, deixa eu só abrir ele aqui. Aqui, ó, esse dado aqui que ele está em litro por dia, se eu pegar a tabela que eu estou utilizando de referência, é essa coluna aqui, ó, dejetos litros dia. Ou seja, essa coluna dejetos litros por dia, eu estimei a partir dessa coluna aqui, multiplicando essa coluna por esse fator aqui, ó, 47,1. Se eu vir aqui naquele documento da série de vídeos aqui, eu tenho a fórmula aqui, ó. Eu atualizei a coluna dejetos litros dia, que é essa coluna aqui, fazendo a multiplicação da coluna cabeças, que me traz a quantidade de suínos, por esse fator, 47,1, que nesse caso é o fator de produção de dejeto para ciclo completo. Se eu vir aqui, deixa eu só navegar até a parte que tem esses parâmetros aqui, ó, anexo 7, lá da instrução normativa 11. Então, eu peguei a quantidade de cabeças e multipliquei por 47,1. Aqui, ó, por 47,1 e eu tive esse valor. Então, esse valor aqui, na verdade, é considerando todas essas cabeças de suínos como se fossem ciclo completo, certo? Então, eu estou superestimando a minha produção de dejetos. Pelo seguinte, se eu considerar tudo ciclo completo, quer dizer que a minha produção de dejeto é muito maior do que unidade de terminação, por exemplo, certo? Só que acontece, quando eu vou para a parte de exportação de nutrientes no dejeto, eu dei uma pesquisada antes de algumas fontes e tal, e eu percebi que a unidade de terminação tem uma exportação maior do que ciclo completo. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer duas considerações. Uma, eu vou considerar essa coluna que eu vou renomear ela, vou colocar no final um underline CC para indicar que é ciclo completo, considerando todas as cabeças como ciclo completo. E eu também vou criar uma outra coluna com a estimativa considerando que fosse tudo unidade de terminação, certo? Ou seja, que todos esses suínos aqui que o IBGE me dá são, na verdade, suínos em terminação. Lógico que aqui são estimativas. Se eu tivesse dado categorizado por ciclo completo, unidade de produção de leitões UPL, unidade de produção de desmamados, se eu tivesse nessas categorias aqui esse dado, seria muito melhor, porque eu teria uma produção estimada mais assertiva, né? Porque eu estaria estimando em cima dos ciclos de produção, das categorias de produção. Como eu não tenho esse dado ali no dado fonte que eu baixei, eu tenho lá o dado de matriz, eu poderia utilizar a matriz e considerar ciclo completo, mas eu vou optar por fazer o seguinte: vou utilizar o mesmo dado de referência, que é a quantidade de suínos existente no município no ano de 2017, que é essa coluna aqui.
E vou ter duas colunas de estimativa. Uma superestimando minha produção de dejeto, que eu vou utilizar 47.1 como referência, que é o maior valor aqui, certo? E o outro eu vou considerar unidade de terminação, 4.5. Eu também poderia fazer uma outra, que é a Crechário, que é o menor valor, 2.3. Eu vou adicionar também, vou colocar CR e vou considerar Crechário. Então o que eu vou fazer? Eu vou renomear essa coluna aqui, nesse vídeo, vou adicionar o underline CC, correto? E vou criar mais duas colunas, uma estimando o valor de unidade de terminação e outro para Crechário, utilizando os fatores de 4.5 e 2.3, respectivamente. Beleza? Então, primeira coisa, para renomear, a forma mais fácil, que como meu dado está no banco de dados, é eu renomear via pgadmin. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou descartar aqui, porque eu não vou salvar nenhuma alteração no meu QGIS. Vou conectar no meu pgadmin aqui. E vou fazer a alteração desse nome. Pelo tempo corrido aqui, esse vídeo já vai ter cerca de 6 minutos, eu vou fazer só o renome dessa coluna nesse vídeo, certo? E daí no próximo vídeo eu vejo a questão de adicionar as outras tabelas, outras colunas, perdão. Então eu vou conectar no meu banco de dados aqui. Vou lá dentro do meu esquema público, onde que estão minhas tabelas de dados, certo? Vou abrir tables aqui. E a minha tabela de referência aqui, ó, Tab Produção Suína Brasil, correto? Então eu vou abrir as propriedades, clico o botão direito em cima aqui, vou em propriedades. Aquilo que tem columns, eu tenho essa coluna aqui, ó, que é aquela coluna que eu estimei a produção de dejeto multiplicando a coluna cabeças vezes aquele fator 47.1, que é esse fator aqui. Então eu estimei o valor, superestimei, claro, o valor de produção de dejetos, utilizando como referência que todos aqueles suínos fossem ciclo completo. Então eu vou renomear ela, eu clico aqui e change, seleciono ela aqui, change, e eu vou só mudar o nome. Vou adicionar aqui um underline CC, que eu quero dizer que é ciclo completo. Nesse caso eu sei que o CC referencia ciclo completo. Dou um OK aqui, mais um OK aqui para aplicar a alteração, certo? Vou dar um refresh aqui. Como eu fiz a alteração já no meu banco de dados, então lá no meu QGIS, se eu vir aqui e abrir novamente o projeto, ele também vai ter alterado a tabela aqui no QGIS, porque ele alterou diretamente no banco de dados, certo? Só que isso vai me gerar um problema. Quando eu fiz a geração dos mapas, que eu adicionei os dados buscando lá no banco de dados, eu tinha um nome de tabela, de coluna, certo? Só que esse nome mudou. Então, como ele está indicando o caminho onde que ele tem que buscar esse dado, o nome que era antes, deixa eu localizar aqui, ó. Antes era dejeto litros por dia o nome, né? Então ele estava lá fazendo minha consulta SQL lá no meu banco, ele estava trazendo o dado do meu banco, puxando a coluna com esse nome. O que acontece? Eu abri o meu QGIS, ele fez a mesma busca no banco. Só que ele buscou lá no banco e ele não achou mais essa coluna aqui, ó. Porque eu mudei o nome dessa coluna. Então, se eu não tenho mais essa coluna no meu banco, na verdade essa coluna passou a ser underline CC agora que eu renomeei, eu tenho que falar para minha consulta SQL, para minha query ali que está trazendo o dado do banco, que essa coluna também mudou de nome. Então eu tenho que ir lá e mudar o nome dessa coluna. Beleza? Que é o que eu vou fazer agora. O QGIS me deu essa mensagem de erro falando, ó, essa camada que você adicionou, que é a produção de suínos, e essa outra camada que é a estimativa da produção de dejetos, eu não consegui trazer para você e renderizar aqui no QGIS, porque tem alguma coisa errada com ela. Nesse caso eu sei o que está errado, que é o nome da coluna. Então eu poderia ter eu tenho duas alternativas aqui de cara. Uma, aceitar isso e lá adicionar novamente manualmente, gerar uma nova SQL e tal, fazer consulta, ou eu posso editar diretamente aqui na fonte de dados. Eu venho aqui na minha... Deixa eu copiar esse texto aqui, vou colocar no meu Notepad aqui, deixa eu achar aqui, ó. Eu copiei esse texto aqui, ó, você está vendo essa coluna? Fonte de dados. Então eu copiei esse texto aqui, vou deletar ele aqui. Aquele texto que eu copiei é esse aqui, ó, que ele me passa as credenciais de acesso ao banco e qual que é o select que eu fiz lá para ele trazer os dados. Vocês podem perceber aqui, ó, que está dejetos underline litro dia. Esse nome eu tenho que mudar, porque o nome da coluna mudou. Eu tenho que ver se tem mais alguma repetição dele aqui, ó. Postgres, ele me dá o host, no caso qual que é o banco de dados, é o Postgres, qual que é o meu host, localhost,
qual que é a porta, o usuário, etc. Como eu estou no local, aqui é meu localhost, minha senha, usuário, tudo é postgres aqui, então ele trouxe aqui para mim quais as credenciais de acesso ao banco. Depois de falar pro QGIS, ó, você vai acessar tal banco com as credenciais e traga para mim tais informações, que é esse select aqui, certo? Então, primeiro ele autentica no banco, faz a conexão com o banco de dados aqui, e depois ele faz o select buscando os dados no banco. A coluna município da tabela de suínos não mudou, geocódigo não mudou, cabeça também não. O que mudou foi essa aqui. Então eu só renomeei ela aqui, certo? A de geometria não mudou, o nome do município também não mudou. O esquema onde ela está também não mudou. Então beleza, agora eu vou copiar esse texto aqui e vou colar aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou deletar esse texto aqui e colar o outro. Eu tenho que vir aqui e mudar o nome dela também. CC. Seleciono, substituo aqui. Pronto. Agora eu alterei a fonte de dados, ou seja, o banco é o mesmo, o esquema é o mesmo, a tabela é a mesma. Só que a coluna em si, o nome mudou. Então o que eu fiz foi mudar o nome da coluna. Agora ele consegue ir lá no meu banco de dados, o QGIS consegue no meu banco de dados, identificar aquela coluna que mudou de nome e trazer ela para mim. Perfeito? Dou um OK aqui e pronto, ele traz aqui. Só esperar um pouquinho. Aqui ó, o mapa 3, que é a produção de suínos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele está renderizando, aplicando o estilo e tudo mais. Aqui. Que nesse caso eu tenho a produção de suínos em cabeças. E tem mais um outro problema aqui, ó, que é o mapa 4. Que é o mapa da estimativa de produção de dejetos. Ele não vai renderizar nada aqui para mim pelo seguinte. Porque o estilo que eu apliquei nesse dado, ele estava buscando a coluna dejeto litro dia, certo? Eu abri as propriedades dele aqui. E esse dado não existe mais, porque agora é outra coluna, que é dejetos litros dia CC. Então eu vim aqui no meu estilo, alterei o nome da coluna aqui para nova coluna e dou um OK. Perfeito? Então, na verdade, aquele mapa que eu exportei, deixa eu só abrir aqui e mostrar para vocês. Esse mapa aqui, ó, que é o mapa 4 que eu exportei no último vídeo, que traz a estimativa da produção de dejetos de suínos no Brasil, litros por dia, na verdade é o mapa da estimativa de produção de dejetos em suínos no Brasil, considerando todos como ciclo completo. Então esse mapa aqui eu preciso atualizar também. E depois eu vou adicionar mais duas colunas aqui no meu dado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir tabela de atributos. Eu vou adicionar a coluna dejetos litros dia CR, que vai ser o valor de crechário, que eu vou utilizar outro parâmetro para fazer a estimativa, e também terminação, beleza? Isso eu vou fazer no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e aproveitado, e até o próximo vídeo.